Hoje eu quero contar uma história da menina Alice, com apenas 9 anos, com as suas irmãs, com seus irmãos, com seus pais, num lugar bem distante, numa casa de um jardim enorme. E era uma criança muito feliz, e a sua família é muito religiosa. Um dia muito triste, Alice amanheceu sentindo muita dor na barriga, e os pais, sem saber o que fazia e o que era, levou ela até o hospital da cidade mais próximo, que o médico deu um diagnóstico não muito bom, que ela tinha dificuldade em comer, ela passava muito mal quando ela comia, de uma hora para outra, tirou a paz daquela família. E os pais pegou ela e levou para outra cidade, para um especialista na área, e lá o médico falou que era irreversível aquele problema do intestino, que inchava a barriga dela. E quando vinha a dor, deixava todo mundo desesperado. E os pais via a criança gritando de dor e sem saber o que fazer. A única coisa que eles faziam para aliviar aquela dor era pegar um pano, com água quente, e colocava na barriga dela para diminuir aquelas dores. E o sofrimento era muito grande, tanto da Alice, como era terrível para os pais ver sua filhinha sofrendo e não poder fazer nada. A única coisa que podia fazer era botar aqueles pano quente na barriga dela para aliviar a dor dela. Corria para o hospital diariamente, lá eles davam remédio, mas não adiantava, ela sempre estava com uns dores terríveis. E lá no hospital, ela conheceu outra criança, da idade dela, que tinha câncer terminal também. E a menina chorava e estava muito triste, E a Alice calentou. Ele disse para ela: não, filho, não chora não, e nem tenha medo da morte. Deus está comigo, está com você. A gente vai superar. Deus vai nos curar. E sempre o pai daquela menina estava ali por perto. E ele viu que o único momento feliz da sua filha era quando estava junto com Alice. Alice fazia o tratamento e ia embora para casa. Um desses dias, ela foi brincar no quintal. Ela estava sem dor naquele momento. Ela foi brincar no quintal com seus irmãos. E a sua irmã subiu numa árvore bem grande, E essa árvore tinha um buraco no meio. Ela era ocada por dentro, mas muito grande, Aí ela subiu e chamou a Alice para subir também, que ela sempre fazia aquilo. Aí a Alice disse: irmã, você sabe que eu não posso, que eu estou debilitada. E a irmã desafiou ela: bora, sobe assim mesmo, você dá conta. E ela subiu. Quando ela subiu, ela se desequilibrou e caiu lá de cima.
e ela era muito alto, e ela caiu dentro daquele buraco da árvore, e ela bateu de cabeça no chão. No que ela caiu, ela saiu, como se o espírito dela saísse do corpo dela. E ela via o corpo dela no chão. Ela viu o corpo dela no chão, mas ela não sentia nada. E chamaram os bombeiros. Demorou mais de 3 horas para os bombeiros tentar achar a melhor solução, porque não podia cortar a árvore, que eles tinham medo de esmagar a menina ali. E aí um bombeiro entrou pelo buraco da árvore e chegou até a Alice, e ela estava desmaiada. Lá ele pegou, amarrou ela e tirou ela e levou ela para o hospital. Comoveu a região toda, porque demorou mais de 3 horas e ela desmaiada naquela situação. E lá no hospital eles conseguiram trazê-la de volta. Só que ela chegando em casa, ela levantou da cama, ela olhou, levantou a brusinha dela e ela viu que a barriga dela tinha desinchado. A barriga desinchou, sem dor, sem sofrimento. E ela disse: olha, mãe, eu estou curada. E a mãe dela olhou, chamou o pai dela e ficaram tão felizes. E disse: filha, diz para mim o que aconteceu quando você estava lá no buraco da árvore. E ela foi contar para a mãe dela. Ela disse que quando ela caiu, ela viu o corpo dela ali estirado no chão. E aí ela viu assim uma borboleta e ela saiu atrás dessa borboleta. Aí a borboleta foi levando ela assim para uma mata, para um jardim muito grande. Aí naquele jardim ela via muitos pássaros, um lugar muito lindo. E de repente ela se deparou com um lago de uma água bem azul. E ela saiu andando sobre aquelas águas. E ela não afundava. E lá ela viu uma luz imensa. E aquela luz refletiu no rumo dela. E ela disse: é Deus. Aí aquela voz falou para ela: você vai embora para sua casa, que seus pais estão te esperando. E ela disse: não, Deus, eu não posso ir, porque eu sinto muita dor, eu sofro muito, eu sofro demais, e aqui eu não estou sentindo dor, então eu não quero ir embora. E aquela voz de Deus disse para ela: pode ir para sua casa, que seus pais estão desesperados. Eles estão pensando que você morreu. E ela voltou para casa. Aí no que ela terminou de contar essa história para a mãe dela falou: minha filha, você não contou isso para ninguém? Não. E aí a sua mãe lembrou, né, que ela dizia que Deus tinha abandonado aquela família, que ela não ia mais na igreja, porque as pessoas ficavam dizendo para ela que era assim mesmo que acontecia, que a Alice não tinha mais cura, que eles tinham que se conformar. E os pais, é claro, nunca vão se conformar em perder um filho.
E eles voltaram na igreja. E lá ela foi dar o depoimento dela feliz, né? Do que aconteceu. E quando ela estava agradecendo a Deus e pedindo perdão por tanta bobagem que ela falou no desespero, que a filha dela estava curada. E ela estava ali para agradecer diante de todos os irmãos. E uma mãe levantou e disse que era mentira. Que ela queria era chamar a atenção do pessoal da igreja. E ela ficou assim, calada. E todo mundo ficou querendo falar a mesma coisa que aquela mãe estava falando contra ela. Aí um senhor levantou e disse: eu acredito nessa mãe, porque eu estava no hospital quando eu vi o sofrimento dessa família. E o único momento de lazer que minha filha teve, quando ela estava no hospital, foi quando ela encontrou a Alice, a filha dela. E a Alice disse para ela: não ter medo da morte, que Deus estava com ela e que elas iam se curar, elas iam sarar. Só que a filha dele foi os únicos momentos felizes dela, foi quando estava com a Alice e ela faleceu. E ele deu o depoimento dele e disse: eu acredito nessa mãe, porque eu vi o tamanho do sofrimento dos pais de Alice. A minha filha foi embora, mas a Alice está aqui. E eu lembro muito bem o tanto que minha filha ficou feliz nos momentos que estava junto com a Alice. E a Alice confortou a minha filha. E por isso eu acredito nessa mãe. E assim todo mundo se calou. Então aí, meus irmãos, eu mostro para você. Quando a gente está doente, a nossa fé desaparece. A gente fala que Deus nos abandonou, porque só com a gente acontece essas coisas. A gente nem percebe o tamanho do nosso egoísmo na hora do sofrimento. A gente quer saber de Deus por quê só com a gente, então quer dizer. Com a gente não podia acontecer, só podia acontecer com os outros, né? Então, para vocês verem o tamanho da nossa fé. Todo mundo diz que tem muita fé, que acredita em Deus. Mas na hora da dor, na hora de você ver um filho sofrendo, você fraqueja. Mas Deus não importa. Ele sabe como é que funciona a vida aqui na terra. Na hora do sofrimento, todos nós ficamos fragilizados. A gente não suporta o sofrimento, não suporta a dor. E a gente entra em desespero e fala que Deus nos abandonou. Mas Deus nunca abandona um filho. Por mais difícil que está a situação para aquele filho, mas ele está ali. Quando você bebe a água, ele está alimentando o seu espírito e sua alma, para que você continue caminhando. Quando você anda sobre a chuva, você está sendo abençoado por Cristo. Quando o sol reflete sobre os seus olhos, Deus está te abençoando com seus raios solar. Quando você anda sobre a terra, Deus está te levando no tapete de grama e você flutua sobre a terra.
que significa o Espírito Santo de Deus. Mas a gente não consegue perceber que Deus está com você todo momento, todas as horas da sua vida. Mas na hora da dor, na hora do sofrimento, meus irmãos, nós fraquejamos, porque nós somos frágeis diante desse mistério de Deus. Mas Ele nunca abandonou nenhum de nós. Ele está sempre ali, Mas na hora da dor, nenhum ser humano está preparado para sofrer. E quando acontece um milagre na sua vida e você volta para casa sem dor e sem sofrimento, e você percebe que está curado, aí você bate o joelho no chão para pedir perdão a Deus por tanta bobagem que você falou. E Deus perdoa, sabe por quê? Ele sabe que na hora difícil de cada ser humano, todos fraquejam diante da dor, diante do sofrimento. Nenhum ser humano resiste e entra em pânico. Mas quando a cura vem, quando você é curado, quando Deus coloca a mão sobre você e diz: você não vai embora agora. Você quer pedir perdão todos os dias por tantas coisas que você falou que não devia ser falado. Aí você vê o tanto que a gente é frágil, como a gente é fraco diante da fé. Na hora do sofrimento, nenhum ser humano resiste tanta dor, tanto sofrimento. Essa é a história que eu tinha para contar para todos vocês, meus irmãos. Tenta resistir, tenta manter sua fé e vamos ver até quando a nossa fé não nos abandona. Na hora da alegria, você está sendo sempre feliz, está sempre radiante, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, não existe nada naquele momento. É só medo de morrer. É só isso que a gente sente na hora do sofrimento.